Mas hoje a palavra que a gente vai meditar está lá no Salmo 1. Todo mundo aqui conhece, né? Aqui já vi que não tem visitante, então presumo eu aqui que todo mundo aqui é crente. Todo mundo aqui já se converteu, já encontrou Jesus. Então eu posso meter a madeira aqui, não posso não? Ai, ai, ai. Como se eu fosse alguma coisa para fazer isso, né? Mas a gente vai falar sobre 2 caminhos. E está lá em Salmo capítulo 1. Vamos lá. Diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá ou leva à destruição. Senhor, mais uma vez, colocamos a nossa vida no teu altar, para que o Senhor fale aos nossos corações. Essa é a tua palavra, Senhor, e que o teu Espírito Santo possa liberar para nós sabedoria, entendimento e principalmente nos fazer colocar em prática, Senhor. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Salmo 1, o primeiro salmo do livro de Salmos. E eu, fazendo algumas pesquisas, achei algumas coisas interessantes. O Salmo 1, ele representa um resumo de todo o Salmo. Ele faz essa introdução para todos os Salmos, mas ele é bem interessante, porque ele apresenta qual é o propósito do livro. Qual é o propósito do livro de Salmos? Ele mostra para a gente que o livro de Salmos ele é um manual para a gente o quê? Meditar sobre as instruções do Senhor. Pode ver quantos salmos a gente pega para a gente poder meditar, para a gente poder orar, para a gente poder ter um tempo com o Senhor. Geralmente a gente não pega esses livros dos salmos. Então, o primeiro salmo ele já traz isso para a gente já consegue meditar a partir desse primeiro, né? E também ele nos ajuda a experimentar a vida bem-aventurada. Qual é a vida bem-aventurada, né? O que é ser bem-aventurada, né? E também uma vida de santidade e felicidade abundante. Esse que o Salmo 1 nos traz. Então, se a gente quisesse pegar assim, falar para alguém, poxa, eu queria saber o que eu preciso para ser feliz, o que eu preciso para que minha vida possa prosperar. Aí você pode falar assim, leia o Salmo 1. O Salmo 1 tem todas as instruções que a gente precisa para a gente ter uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida próspera. Né? E aí ele começa nos apresentando 2 caminhos. Que caminhos são esses, né? Ele apresenta o caminho bom e o caminho ruim. Ele apresenta o caminho do justo e do injusto, ou do ímpio. Quem é o ímpio? Então, eu trouxe aqui alguns sinônimos que a gente poderia usar para entender melhor o que é o ímpio. Quem é o ímpio? E o ímpio a gente pode chamar também de malfeitores, que é usado em algumas traduções bíblicas. Rebeldes são aqueles que se afastam de Deus. Perdidos, os que ainda não encontraram a verdade em Cristo. Desobedientes,
os que não seguem a vontade de Deus. Injustos, aqueles que não praticam a justiça de Deus e que rejeitam essa justiça. Sem Deus, um jeito mais simples de se referir a quem não segue a fé. Mundanos, aqueles que vivem segundo os padrões do mundo e não de Deus. Pessoas sem compromisso com Deus. Uma explicação mais longa, né? Mas é clara. Se não tem compromisso com Deus, não vai seguir os preceitos do Senhor. Não é verdade? Você já usou alguma dessas palavras para falar de alguém que você conhece? Já, né? Esse pessoal não é mundano, esse pessoal não pode andar, não. Qual outra palavra vocês já usaram aqui? Perdido? Esse cara é um perdido. Já usaram essa palavra? Né? Então, tudo isso, quando a gente lê aqui ímpio, né? O caminho dos ímpios, o conselho dos ímpios, a gente está falando dessas pessoas que não estão em conexão com Deus. Às vezes soa meio estranho, meio feio falar essa palavra, né? Mas a gente pode usar essas outras palavras que vai dar a mesma coisa, são as mesmas pessoas. E o outro caminho é o caminho do justo. E aí, justo, a gente pode chamar pessoas de caminho reto, que é aquelas pessoas que andam corretamente diante de Deus, piedoso, aquele que é devoto e temente ao Senhor, fiel, que destaca a obediência e o compromisso com Deus, santo, que representa quem busca viver separado do pecado, temente a Deus, expressa o respeito e obediência ao Senhor. Agora é uma palavra que muita gente usa, abençoado, né? A gente fala assim, olha esse abençoado. O problema é o seguinte, tem gente que pega e chama o ímpio de abençoado, vocês já viram isso? Quando vira assim, a pessoa fez alguma coisa lá ruim, aí para não usar outras palavras, fala assim, porque um abençoado fez assim comigo. Você está usando a palavra da forma certa, tem que tomar cuidado com isso. Você está pensando que aquela pessoa ali é uma pessoa que conecta com a ideia de felicidade e prosperidade espiritual. Olha só, homem ou mulher de Deus, que enfatiza a identidade da pessoa em Cristo, servo de Deus, indica o compromisso com a vontade do Senhor, ou quem anda com Deus, que explica de forma simples o estilo de vida do justo. Bom, então, ele começa nos apresentando dois caminhos. E aí eu faço uma pergunta para a gente pensar. Qual caminho a gente tem escolhido? A gente está aqui na igreja, todo mundo aqui é crente. Todo mundo, é muito simples responder essa pergunta. Mas será mesmo? Será que em alguns momentos a gente não dá uma desviadinha desse caminho? Ou fica olhando para o caminho, de repente achando que até aquele caminho está até mais bonito, está até melhor em alguns aspectos. Vamos ver então como a gente pode escolher ou como a gente pode enxergar esses caminhos. Eu vou começar de uma forma invertida, né? No Salmo, primeiro começa falando do justo e depois fala do ímpio. Eu vou começar falando do ímpio primeiro. E aí a gente vai falar sobre o ímpio e a sua instabilidade, que estão lá nos versículos de 4 a 6, que diz assim, os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. A gente já pode destacar uma grande diferença aí entre o justo e o ímpio, porque o ímpio, ele é considerado, ele é mostrado, essa figura de linguagem, como a palha. O que é a palha, gente? A palha é uma folhinha, né, uma tirazinha, que sempre se junta ali, vem de plantas, de flores, de folhas, e ela é tão leve, mas tão leve, que quando passa um vento, a palha é jogada para tudo qualquer lado. É ou não é? Fala que não dá um bom trabalho quando você está ali varrendo a casa, varrendo a varanda, e de repente passa um vento. E aí, espalha tudo, aí você tem que ir de novo, lugar por lugar,
para poder pegar essa palha, né? Mas a palha tem um significado muito importante. A palha significa que essa pessoa é uma pessoa instável e sem direção. O ímpio, ele é considerado como uma pessoa instável e sem direção. Ou seja, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Basta passar um ventinho de direção e ele vai e segue. Passou para lá, ele vai e segue. Ele não tem compromisso com a estabilidade. Ele não tem compromisso com a verdade. Ele não tem compromisso, porque para ele existem várias verdades. Para ele qualquer coisa serve. Mas se a gente for ver, não só aqui no Salmo, mas em outros livros, a gente também tem a repreensão sobre o que é essa vida de instabilidade. Por exemplo, quem não está firmado na palavra de Deus é levado por qualquer ensino errôneo, qualquer doutrina. Quem é que fala isso? Alguém lembra? Tiago. Lá em Tiago 1, de 6 a 8, diz assim, peça, porém, com fé, pedindo o quê? Sabedoria, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Está vendo? E aqui Tiago não está falando para os ímpios. Tiago está falando para os justos. Está falando para a igreja. A gente precisa cuidar. Será que a gente tem caminhado realmente ali firmado em um lugar só? Ou a gente tem ouvido doutrinas aí fora, ouvido muitos pregadores, né? A gente está num tempo que é muito fácil a gente ouvir qualquer pessoa. Basta ter um celular e acessar um YouTube, acessar um Instagram ou qualquer outra rede social, e você tem N pregações, para todos, é como se fosse um self-service, né? Tem para todos os gostos. Eu gosto de mais pentecostal, aí você vai aqui. Eu já gosto mais assim, né? Gosto mais frio, eu vou aqui, eu gosto mais. Então, assim, tem para todos os gostos. Só que essa procura é a palha, que fica voando para tudo, qualquer lugar. Se a gente estiver dessa forma, a gente está fazendo como os ímpios. Se a gente estiver buscando em várias fontes, nós estaremos fazendo como os ímpios. Outro texto diz que quem não está firmado na palavra de Deus é levado por qualquer ensinamento errôneo também. Lá em Efésios 4,14, diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Paulo que está advertindo. Também pessoas instáveis em sua fidelidade e caráter podem cair repentinamente. Provérbios 24, de 21 e 22 diz, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os que são dados a mudanças, porque de repente virá a sua perdição e a ruína de ambos. Quem conhece? Então, esses textos, a Bíblia ela é muito enfática em nos trazer esses ensinamentos, de que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser inconstante naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, naquilo que a gente busca. Precisamos ser constantes. Depois a gente vai falar um pouco sobre o que é ser constante, né? O outro ponto que esse salmo traz sobre o ímpio é que ele mostra o destino do ímpio. Ele mostra quem não está conectado com Deus, quem não busca o Senhor, quem não dá prioridade à palavra de Deus, ele tem um destino. E qual que é o destino dele? Não permanecerá onde? No juízo. O pecado ele leva à condenação. Quem lembra lá de que fala Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é o quê? É
a morte. Ou seja, eu já sei para onde vai dar isso. O salário do pecado é a morte. O ímpio, ele já está destinado à condenação eterna. Diz também, não permanecerá na congregação dos justos. Ele se exclui do companheirismo e da comunhão com Deus e com seus semelhantes. O ímpio, ele não tem isso que a gente tem, que é comunhão. Sabe? São pessoas que estão ali, acham que tem, né, que nas amizades está tudo ok, tudo bom, tudo bonitinho, mas para ser passado a perna, ó, basta uma besteirinha. Quantos casos a gente não vê aí de pessoas que eram muito amigas ou sócios de empresa e ali não, muito sérios e tal, e depois de algum tempo foram passados a perna um com o outro? Não dá para confiar. Agora, na comunhão dos justos, na comunhão entre os irmãos, na comunhão com o Senhor, a gente pode confiar. Isso nos ajuda a estarmos firmes. E o destino dos ímpios é separação eterna de Deus. Lá em Isaías 59:2 diz assim: são os seus pecados que os separam de Deus. Por causa deles, ele se afastou e já não os ouvirá. Seus pecados são... Está falando para quem aqui, Isaías? Está falando para o povo de Deus. Fala assim, ó, os seus pecados afastaram vocês de Deus. Igual a irmã leu aqui no início também. Os pecados nos tiram da presença de Deus. Os pecados nos afastam da presença de Deus. O Senhor está ali. O Senhor está esperando a gente. O Senhor está com a mão estendida para a gente. Ele já preparou o melhor para a gente, Ele já preparou um banquete para a gente. Mas o pecado nos tira desse lugar. O pecado, ele tira a nossa visão desse banquete. Ele acaba ofuscando os nossos olhos. E aí a gente acaba comendo de alimentos que apodrecem, de alimentos que nos fazem mal, de alimentos que não nos sacia. Então, a gente vê um alerta para a igreja, falando do ímpio, né? O texto, ele chama a gente para avaliar o nosso caminho. A gente precisa avaliar o nosso caminho. Como tem sido o nosso caminhar? Olha lá para trás, desde o dia que você se entregou para o Senhor, desde o dia que você entendeu o Evangelho. Olha lá para trás. E de lá para cá, como tem sido o seu caminho? Ah, lá atrás meu caminho era tão bom, hoje está mais ou menos. Precisamos refletir sobre isso. Muitos acham que podem servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Muita gente, é muita gente dentro da igreja que serve a dois senhores. Não adianta. Tem muita gente. E aí a gente precisa sondar o nosso coração. A gente está servindo a dois senhores? Mateus 6:24, o que Jesus fala? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mas eu tenho observado quanta gente tem buscado riquezas terrenas, buscado a prosperidade, prosperidade física, né? Com dinheiro, com beleza do corpo. Diz que é só para ficar saudável, mas ultrapassa o limite do saudável, sabe? E aí acaba cultuando o próprio corpo nesse sentido. Quanta gente tem se desviado do que a palavra nos dá, do que a palavra nos tem colocado, em prol de curtir benefícios dos dias de hoje.
benefícios que vão passar, benefícios que vão ficar aqui. E até aqui a gente pode perder em algum momento. Estamos buscando um relacionamento verdadeiro com Deus ou apenas vivendo uma religiosidade vazia? Precisamos pensar sobre isso. Porque os ímpios, eles podem, inclusive, estar aqui no nosso meio. Nós podemos estar sendo ímpio de alguma forma. E a gente precisa cuidar. Eu, conversando com Renata hoje, ela falou algo que é bem interessante sobre essa instabilidade, né, esses ventos. E que a gente pensa muito, quando fala da roda dos escarnecedores e tudo isso, a gente pensa muito fisicamente, né? Eu não vou andar com fulaninho, não vou estar junto nesse grupinho aqui que só fala piada de mau gosto e tal. Mas hoje a gente não tem só essa parte física, a gente tem a parte virtual também. Então a gente estava conversando sobre isso. As redes sociais, elas nos levam a muitas vezes estarmos na roda dos escarnecedores. Faz muitas vezes a gente está buscando essas doutrinas. Porque eu sigo um comediante, esse comediante ele é muito engraçado. Aí ele fala umas besteiras às vezes. Se ele está falando umas besteiras com o nome de Deus, com o nome de Jesus, ele é um escarnecedor. É isso que significa escarnecedor. Escarnecedor são aqueles que zombam de Deus, zombam das coisas de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu lembro que eu comecei a assistir um desses talk shows, né, de comédia e tal, e o cara começou a falar, aí começou uns palavrões, isso aqui, eu falei, eita, poxa. Daqui a pouco ele começou a usar o nome de Jesus, o nome de Deus no meio do negócio. Falei, parei. Vou parar, porque o negócio está feio aqui. E é engraçado. Para a nossa carne. É engraçado. Né? A gente já viu até outros canais aí que são engraçados, que ficam usando e abusando do nome de Deus, imitando Jesus. Só que de uma forma sarcástica. E a gente dá risada, e a gente compartilha com o irmão, porque é engraçado. Isso é um alerta para nós. Esse texto, Salmo 1, ele não é só uma direção, ele é um alerta para a igreja. É um alerta para cada um de nós. E agora a gente vai para o justo. O justo e a sua escolha de vida. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios. A gente gosta muito de usar essa palavra, é uma palavra bonita, bem-aventurado. Vocês sabem o que significa bem-aventurado? Acho que já teve várias pessoas pregando e falando sobre isso. Né? Bem-aventurado é feliz, mas não é só feliz, é mais que feliz, é algo a mais, é algo que traz uma felicidade completa. É a gente desfrutar o bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Isso é ser uma pessoa bem-aventurada. E aí ele apresenta que o que o justo faz no começo. Ele começa a evitar. O que ele faz? Ele evita o conselho dos ímpios. Primeira coisa que está escrito lá, não é? Ele evita o conselho dos ímpios. É bem-aventurado quem evita o conselho dos ímpios. E aí, entrando no que a gente estava conversando hoje de tarde, quantas vezes a gente busca conselho de ímpios? Nas finanças, no relacionamento, no cuidar dos filhos, na série que eu posso assistir. Mas como assim eu busco esses aconselhamentos? Está cheio de gente aí que busca conselho em influencers da área de finanças. É ou não é? O cara está prosperando. E aí ele vai. Não, porque se você comprar o meu curso, olha, você vai prosperar. É só fazer do jeitinho que eu estou falando, você vai prosperar.
E pior, muitos desses influencers são cristãos que estão enganando muitos cristãos. De tudo que eles falam, usando a palavra, é fora de contexto. É algo que eles buscaram ali e planejaram usar para enganar os crentes. E aí, Jesus fala o que do fim dos tempos? Muitos serão enganados. Gente, a gente está vivendo o fim dos tempos. Estamos vivendo o fim dos tempos. Ah, mas pode ser que alguns aqui da minha idade, um pouquinho a mais, pode pensar assim, mas está falando isso desde que eu era criança, né? Tal. Mas olha, nunca tivemos tantas evidências do fim dos tempos como estamos tendo agora. Pessoas que se afastam do Senhor por conta do vento de doutrina. Pessoas que se afastam do Senhor porque buscam o conselho dos ímpios. Eu quase caí nessa também, sabia? Tem um coach, influencer, o mais famoso de todos aí, que eu comprei livro dele, achei um negócio fantástico. Não, você precisa encontrar a sua identidade. Eu estou aqui, eu tenho 5 passos da identidade. Eu tenho, se você, 7 maneiras de você prosperar e tal. Não, porque Deus colocou você aqui na terra para mandar. Não é isso? Não, quando Deus criou Adão, falou para ele, não, você vai mandar em tudo aqui, verdade. Adão ia governar na terra, né? O homem ele foi criado para governar a terra, até pecar. A partir do momento que ele pecou, ele perdeu isso. A gente não governa mais nada, nem a gente mesmo. Quem governa é Deus que governa a gente. Mas não, a gente está aqui para governar, a gente está aqui para mandar, a gente está aqui para determinar. Inclusive, né, eu ouvi um dia uma pregação assim, não, você precisa, como Deus colocou você aqui para governar, Ele te deu autoridade para governar aqui na terra, então você pode exigir coisas de Deus, desse jeito. Não, Deus, eu exijo que aconteça assim, assim, assado. Quem sou eu? Te cantou uma música agora há pouco que fala sobre isso, né? Quem sou eu para que me encontrasse? Quem sou eu para que derramasse um sangue na cruz? Quem sou eu para determinar algo? Que poder é esse que eu tenho? Eu não tenho poder nenhum. Todo o poder que está em mim é do Espírito Santo. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não tenho poder nenhum. Quem age através de mim é o Espírito Santo. Não é por mentalizar as coisas, não é por acreditar que a gente tem um poder, algo dentro de nós, uma luz, não é nada disso. Ele não para no caminho dos pecadores, ele não começa a viver ou a participar do estilo de vida errado. Isso é parar no caminho dos pecadores. É você olhar para o caminho dele e querer ser igual, querer fazer igual. Porque ele consegue, ele, né, tal, preciso aprender com ele. Nós não podemos parar nesses caminhos. E se afastam daqueles que zombam de Deus, daqueles que rejeitam a Deus. Os escarnecedores são os que escolheram rejeitar a Deus, por isso zombam de Deus. Essas são aquilo que o justo tem que evitar. E o que o justo faz, então, para poder até ajudar a evitar essas coisas? Ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Oh, meu Deus! Ter prazer na lei do Senhor. E olha que quando esse salmo foi escrito, a lei do Senhor era o quê? Era o Pentateuco. Era a Bíblia deles.
Então eles ficavam ali meditando, e o meditar aqui, naquela época do hebreu, do judeu, era ficar falando. Então ele pegava o Pentateuco, pegava as leis lá de Êxodo, Levítico, e aí ele ficava falando aquilo. Imagina, ele ficava o tempo todo falando baixinho. Isso é meditar, né? Hoje o nosso meditar é um pouco diferente. A gente lê, depois fica pensando naquilo, ora e tal. Mas ele ficava falando. E aqui diz assim, ó, dia e noite, imagina. Mas sabe por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele tem prazer. Ele não faz isso porque estão mandando ele fazer, né? Quantas vezes, pelo menos quando eu era criança, assim, às vezes meu pai mandava, já vai ler a Bíblia, não sei o quê. Vou ler a Bíblia, tal. Que prazer é esse de ler a Bíblia? Né? Não, aqui é prazer. É aquela pessoa que não cansa, sabe? Que, poxa, eu estou sentindo necessidade, eu preciso. Oi, eu não li a Bíblia hoje. Ai, eu preciso. E aí quando começa a ler, começa a se deleitar. Começa, ó. Ai, que delícia. Esse é o prazer. O prazer na palavra nos traz sabedoria, nos traz direção e nos traz transformação. Gente, fala que não tem um prêmio quando a gente lê a Bíblia. Tem um prêmio. Tem um prêmio quando a gente lê a palavra. Tem um prêmio quando a gente se dedica à palavra. Olha, traz sabedoria, traz direção, ou seja, não fica como palha, e transformação. A gente aplica o que a gente aprende, né? Como é que está o nosso tempo com Deus? Estamos apenas ouvindo a palavra, vindo de domingo, escutando o pastor falar, alguém falar? Ou aplicando ela em nossas vidas? O que tem influenciado as nossas decisões? A gente precisa pensar sobre isso. São os influencers ou é a palavra que tem influenciado as nossas decisões? A gente fica muito, né? Ah, Deus, fala comigo, Senhor, eu preciso tomar uma decisão, fala comigo, Senhor, qual é a tua vontade, Senhor? E a palavra está completa, repleta do que é a vontade de Deus para a nossa vida. Basta abri-la. Né? Hoje a gente tem tanta coisa assim, tanta tecnologia. Você sabia que você pode pegar o ChatGPT? ChatGPT, você pode pegar e colocar assim, poxa, eu queria um versículo sobre, um texto da Bíblia sobre ansiedade. Sabia que se você escrever isso aí lá no ChatGPT, ele vai te dar vários versículos sobre ansiedade? Olha só como está fácil hoje, a gente poder ter acesso a temas dentro da palavra. Eu estou passando uma angústia, poxa, não sei o que fazer. O que a Bíblia fala sobre angústia? Não, eu estou angustiado, eu vou assistir uma série. Estou angustiado, eu vou assistir futebol. Estou angustiado, eu vou fazer outras coisas. Terceiro ponto e último, o justo, ele tem uma vida frutífera, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Gente, é tão legal, tão bonito quando a gente vai para um bosque, ou um lugar assim, né, um lago e tal, e você vê uma árvore linda, toda verde, com frutos, né, próximo de um rio, assim, dá vontade de tirar foto, botar de tela de fundo e tal. É lindo isso, não é? Já parou para pensar que o salmista aqui, Davi, ele usou essa imagem para com a gente, ou seja, que nós podemos ser essa imagem bonita, essa árvore bonita, essa árvore que dá fruto. A árvore está plantada. Quando uma árvore está plantada, ela tem o quê por baixo dela? Raízes.
E as raízes, quanto mais profundas são, elas ajudam o quê? A árvore a permanecer firme. Passa vento, passa temporal, passa tempestade, e a árvore está lá firme. Às vezes perde algumas folhas, às vezes os frutos acabam caindo, às vezes seca um pouquinho, mas ela está firme, porque as raízes estão no lugar certo, estão bem alimentadas. E aí, essa é a grande diferença na comparação que o salmista faz com a palha. Passa o vento, você é jogado para qualquer lugar. O ímpio. Mas o justo permanece firme. A água, ela representa a presença de Deus e a ação do Espírito Santo em nós. É só isso que consegue deixar a gente florescer. Se a gente lembrar, Jesus, ele fala que a gente tem o quê? O que Jesus fala? Quem é que lembra? Que a gente tem que estar onde? Na videira. Olha só. Nós somos o quê? Os ramos. E quem é que alimenta a gente? O próprio Senhor, o Espírito Santo, Deus nos alimentando. Mas a gente tem que estar ali, tem que estar firme. O justo tem outra coisa, ele dá fruto no tempo certo. Não é isso que diz lá no Salmo? No Salmo no 3 e 4. O justo lhe dá fruto no tempo certo. Isso significa que o nosso caráter, ele é transformado o tempo todo. E o fruto são as nossas boas obras. Por que é no tempo certo? Porque às vezes a gente está num processo. Acontece de alguns tempos. Por exemplo, a árvore, ela não dá fruto o tempo todo. Ela tem o quê? A época certa, não é isso? Salvo poucos tipos de árvore, mas tem a época da manga, tem a época da jabuticaba, tem a época de vários frutos. É ou não é? Se você tentar comprar morango na época errada, você vai pagar caríssimo, porque esse morango deve ser importado, não é da nossa época, naquela época certa. Então, assim, a árvore, ela passa por processo, ela precisa, depois que ela deu fruto, ela precisa se renovar. Nós também, nós temos o nosso tempo de transformação. Tem vezes que nós precisamos dar uma parada. A gente está tão alucinado, não, mas estou trabalhando para o Senhor, pá. Quando você for ver, você não está trabalhando com o Senhor, você está trabalhando para o Senhor, mas não com o Senhor. Aí está cansado, sobrecarregado, aí começa a ver defeito em tudo, aí porque a igreja não presta, porque a igreja não sei o quê, aí quando vai ver, desvia. Tem horas que a gente precisa dar uma parada. Peraí, é a igreja ou sou eu? Acho que eu preciso dar uma respirada, e aí eu vou me aconselhar com pessoas que eu vejo que estão no tempo de dar fruto. Vou estar perto dessas pessoas. Para quê? Para eu me renovar de novo. Daqui a pouco eu estou dando fruto de novo. E também frutificar exige, além do tempo, exige cuidado e permanência com Deus e em Deus. Como a gente viu lá da videira e os ramos. Né? E por último, o justo permanece firme. As suas folhas, elas não caem. Ele não é abalado pelas circunstâncias. O justo não é abalado pelas circunstâncias. Vem a tempestade, vem o vendaval, mas ele está ali, firme, não é abalado. Será que a gente tem estado na beira do rio, do ribeiro, ao ponto de conseguir passar pelas tempestades da vida e agir como justo, não ser abalado? Ou a gente tem sucumbido, ou a gente tem só reclamado, ou a gente só tem falado mal, ou a gente só tem desesperado, buscado de outras fontes.
Tão triste quando a gente vê pessoas que estavam tantos anos na igreja, e aí, depois de um tempo, você não vê mais essa pessoa, e quando você vai descobrir, ela está em outro lugar, que nem tem a palavra de Deus como base, buscando de outra fonte. Tentei na igreja, mas não deu certo. Mas será que buscou da fonte certa? Porque realmente, só o fato de estar na igreja, isso não alimenta ninguém. Estar na igreja por estar, não alimenta ninguém. Você pode sair mais leve porque a música foi bonita, você pode sair mais leve porque a pregação foi gostosa, né? Afagou um pouco o meu ego. Beleza, a gente sai leve, sai falando e tal, mas transformação zero. Agora, quando eu estou na igreja buscando da fonte, buscando do que é importante, as circunstâncias não vão me abalar. Não vão me abalar. Gente, olha que eu posso falar que eu tenho experiência. Já vivi nos bastidores da igreja, de trabalho, de estar lhe servindo. Já vivi muitas coisas que abalam mesmo a gente, de certa forma, e que se a gente não tiver na fonte, essas coisas nos tiram da própria igreja. Então, toda vez que eu vejo alguém reclamando da igreja, eu converso e falo assim: rapaz, você está buscando de que fonte? Porque toda igreja tem defeito. Eu vou lá para a igreja de Vilas, porque lá tem defeito. Eu vou lá para Lagoinha, porque lá tem defeito. Qualquer igreja. Qualquer igreja. Sabe por quê? Porque tem homens, tem mulheres, tem pessoas. E homens e mulheres, as pessoas, têm defeitos. Estamos prosseguindo para alcançar o quê? A estatura de varão perfeito. Mas estamos prosseguindo, estamos caminhando, não somos perfeitos. Não adianta. Então, essa árvore, o justo, ele permanece firme como essa árvore, também em tempos difíceis, porque ele continua confiando no Senhor. Quantos salmos a gente já leu que fala sobre confiar no Senhor? Não serei abalado. Tantos salmos. Sabe por quê? Porque Davi, ele se alimentava dessa fonte. Davi encontrou. Davi era um cara que você podia falar assim, ele é bem-aventurado. Porque ele encontrou um homem com defeitos, um homem que caiu, que pecou, mas imagina o seguinte, que Davi, ele, apesar dos erros, apesar das falhas, ele não se contentava em ficar nos erros, em ficar nas falhas. A primeira coisa que ele fazia era o quê? Era se consertar. Era se consertar, buscava o Senhor. Imagina um homem que chegou, que é lembrado, que é falado, que é colocado como um amigo de Deus. Já pensou nisso? Pensa em você assim, e aí alguém escreve sobre sua vida e fala assim, não, essa pessoa, ela era amiga de Deus. Por que é amigo de Deus? O que é amigo? Amigo é aquele que conhece. Amigo é aquele que está junto. Aquilo que vive junto. Caminha junto. Então, ele se alimentava dessa fonte. Por isso que ele escreveu esse salmo. Ele entendia. Ele captou, vou falar uma palavra que está bem na moda agora, ele captou a chave, né? Hoje é assim, não, que a chave, ele captou o que era a essência. E a gente tem captado a essência. Como é que está a nossa vida? A gente entendeu o que é o Evangelho? A gente entendeu o que está escrito nesse salmo? A gente entendeu a mensagem de Deus para nós através desse salmo? Quer ter uma vida bem-sucedida? Quer ter uma vida feliz? Quer ter uma vida extraordinária?
É só viver esse salmo. Só viver esse salmo. Porque ele nos leva a olhar para Deus. Ele nos leva, escolhendo o caminho do justo, ele nos leva a escolher o caminho de Cristo, o único justo verdadeiro, completo, Jesus. E Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida completa, é estar nesse caminho do justo. Amém? Qual escolha nós vamos fazer hoje? Qual é a escolha que vamos fazer hoje? Qual o caminho que vamos escolher? Vocês querem que essa igreja aqui, ela seja luz nessa região, nesse bairro? Então essa igreja precisa ter várias árvores plantadas junto ao ribeiro. Cada membro dessa igreja tem que estar plantado ao redor do ribeiro, para ser alimentado, e aí crescer, né? Quanto mais alimentada a árvore é, mais linda ela vai ficando, maior ela vai ficando, e mais ela vai aparecendo. Aí imagina aqui, ó, vários galhos verdes, com folhas verdes, saindo desse teto aqui, ó, quebrando tudo aqui, aparecendo, e as pessoas passando nessa rua, olhando para o lado, falando assim, rapaz, tem um bosque ali, eu nem sabia. Eu quero ver, quero conhecer, o que tem de diferente ali? Por que as folhas estão tão verdes e na minha casa estão amarelas? Estão marrons, estão caindo. Por que não caem as folhas dessas árvores? Eu quero saber, eu quero conhecer. As pessoas vão entrar aqui para conhecer. Escolham esse caminho. Amém? Amém? Vamos orar então. O pessoal do louvor podia estar aqui para... Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Se você puder fechar os seus olhos. Feche seus olhos para refletir, para falar com o Senhor. Não existe um terceiro caminho. Só existem dois caminhos. Um leva a vida que floresce, e o outro leva a morte, que o fogo consome. Um caminho gera instabilidade, nos afasta de Deus e nos condena. O outro caminho gera felicidade, estabilidade, crescimento e vida eterna. Ó Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, para afirmar novamente um compromisso contigo, de escolher esse caminho do justo, caminho de Jesus. Muitas vezes a gente acaba escorregando desse caminho e caindo no outro caminho. Às vezes a gente anda um bocadinho nesse outro caminho. Mas nós queremos voltar, Senhor. Queremos estar no caminho, nesse caminho que nos sacia, nesse caminho que nos leva às fontes de vida. Para isso a gente pede a Tua ajuda, Senhor, para a gente poder desfrutar da Tua palavra, Senhor. Mergulhar na Tua palavra. Viver a Tua palavra, Senhor. Porque quanto mais a gente mergulhar
menos a gente vai olhar para o outro caminho, porque o caminho que a gente está seguindo, ele está dando prazer a nós. Oh Deus, afasta os nossos olhos dos prazeres do mundo, Senhor, que tanto nos atrai, mas que o Teu Espírito possa nos atrair com mais força, Senhor. Em nome de Jesus, oro por cada irmão aqui, Senhor, cada irmão, Pai, para que desfrutem desse prazer, Senhor, de estar na Tua presença, de estar meditando na Tua palavra, Senhor. Que cada um aqui possa ser uma fonte a jorrar do Teu Espírito, Pai. Cada um aqui sejam árvores frutíferas. Que o fruto do Espírito possa estar dando de milhares aqui, Senhor. Oh Deus, que essa região, que esse bairro, Praia do Flamengo, possa ser impactado, atraído para este lugar, para esta igreja, por conta do Teu mover na vida de cada membro dessa igreja, Senhor. Oh Pai, não só aqui, Senhor, mas também no nosso trabalho. Que os nossos colegas possam também ser atraídos, oh Deus, e possam querer comer desse fruto. Nossos colegas, nossos líderes, nossos subordinados possam ser impactados pela Tua glória através da nossa vida. Que mesmo sem a gente abrir a boca, eles possam crer em Jesus, por conta do bom perfume que sai dos nossos galhos, das nossas flores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, os que estão na escola, na faculdade. As faculdades estão tão carentes de pessoas que brilham a Tua luz. Capacita, fortalece, Senhor, os estudantes. Em nome de Jesus. E que a gente possa ser feliz. Bem-aventurado. Bem-aventurado, Senhor. Continua nos ensinando a sermos bem-aventurados. Em nome de Jesus. Amém.